da capital, na rua Ilaci Pereira Lima, um monomotor no bairro Silveira. O bairro Silveira é logo ali atrás da Avenida Cristiano Machado, gente. Para você que vai subindo para o centro na Cristiano Machado, é do outro lado do Cidade Nova, onde tem ali uma farmácia, um fast food, né? Logo ali atrás foi onde caiu esse avião. Tem uma escola de inglês grande, tem um colégio particular grande, é um local movimentadíssimo, uma área altamente, né, uma densidade demográfica altíssima. Olha, um supermercado, então assim, caiu no miolo mesmo do bairro, né? Olha só, esse prédio que você está vendo, repare que lá no topo da imagem tem um buraco na parede. Aquele buraco não é uma obra, não. Ali, foi aonde o avião bateu. O avião bateu no prédio, em cheio, no último andar, em cheio um apartamento, né? Atingiu em cheio um apartamento e depois ele caiu ao solo, né? A informação do Corpo de Bombeiros, né? O bombeiro já está no local. 4 viaturas da Polícia Militar fazem o isolamento e também os bombeiros também de momento. Na aeronave, e isso é informação de momento do Corpo de Bombeiros, tá, gente? Tudo que nós estamos falando aqui são informações que vão ser atualizadas durante o programa. A situação é de momento. A informação de momento do Corpo de Bombeiros, informação oficial, 4 ocupantes na aeronave, uma vítima aparentemente fatal, o piloto, né? Tá preso às ferragens e outras 3 vítimas graves, que são os passageiros. Não há informação, por enquanto, de feridos no apartamento, né? Mas tudo isso, como eu disse, são informações de momento que a gente vai atualizando durante o programa. É um avião do modelo MB de bola, TED 21C. Fabricado em 1979, então é um monomotor, tem capacidade para até 5 passageiros. Olha, ó, foi dessa aeronave aí, exatamente como essa. É um similar, né? Não é esse avião, mas é desse modelo. Então, a informação que nós temos é que tinham 4 ocupantes, né, nesse avião, um semelhante a esse, né, do mesmo modelo. Ele estava ali voando, perdeu o controle, ele começa, né, a flanar pelos ares e bate em cheio no prédio no último andar. Né? Aí, olha que imagem forte, meu Deus do céu. Né? Os destroços da aeronave. Então, ele bate bem em cima, aqui ó, ele bate aqui no prédio e cai aqui no estacionamento, na garagem, né? Pegando ali um pedaço, não sei se é o estacionamento do supermercado, enfim. E aí também um pedaço da garagem do edifício. Então, nossas equipes já estão chegando ao local. É uma situação de momento que vai sendo atualizada a cada minuto. Uma tragédia em Belo Horizonte, na região nordeste da capital. Um acidente aéreo num local movimentadíssimo, né? Porque a gente vê de vez em quando um acidente aéreo numa área erma, numa zona rural. Nesse local, um dos locais mais densamente povoados de Belo Horizonte. Uma área que é completamente ocupada, né? O bairro Silveira, que é justamente atrás da Cristiano Machado. Um local onde tem supermercado, escolas, farmácias, redes de lanchonetes, sacolão, né? Escolas de idiomas, tem tudo. E um prédio residencial, né? E é uma rua muito usada para o retorno na Cristiano Machado. Ali é justamente atrás da Cristiano Machado, subindo para o centro, né? Então, o Cidade Nova está do outro lado. Cidade Nova é indo sentido Zona Norte, Venda Nova. O Silveira é atrás da Cristiano Machado, subindo para o centro. Então, meus amigos, uma tragédia sem precedentes, né? Há muito tempo que eu não me recordo de um avião cair dentro de Belo Horizonte dessa maneira, né? Então, um avião monomotor. Essas imagens que nós estamos mostrando, gente, não são da aeronave que caiu, né? É um Embraer, né? Então, o modelo sertanejo. Então, meus amigos, é uma situação gravíssima de momento. O Corpo de Bombeiros está totalmente empenhado nessa ocorrência. Informações que nós vamos atualizando a cada momento. Volto a repetir. A informação de momento que temos de vítimas, informação oficial do Corpo de Bombeiros, 4 ocupantes na aeronave. O piloto, infelizmente, a informação inicial dos bombeiros é que ele não resistiu, que ele está, inclusive, preso às ferragens.
A princípio, o avião, né, pelo que nós apuramos, ele está no nome da empresa Inet Telecomunicações Limitada, né? Então, agora vamos fazer todo esse trabalho jornalístico de apuração para saber se realmente os ocupantes são dessa empresa, né? Então, é uma situação que a gente vai confirmando aqui durante o Alterosa Alerta. Inclusive, daqui a pouco já vamos entrar ao vivo do local. Uma tragédia, uma queda de aeronave numa região altamente povoada, na região nordeste da capital, no bairro Silveira, atrás da Cristiano Machado, né? Por muito pouco não caiu na Cristiano Machado, que é questão ali de quarteirões, questão de poucos quarteirões da Cristiano Machado. Um quarteirão, né, na verdade, porque essa rua é paralela a Cristiano Machado. Imagina se ele cai na Cristiano Machado, em cima de um ônibus, alguma coisa assim, né? Poderia ser uma tragédia ainda pior, porque ali é realmente muito, mas muito ocupado mesmo. E caiu num prédio residencial, né? Não sabemos ainda se os ocupantes do apartamento estavam lá, né? Enfim, estavam lá no momento desse acidente, enfim, se havia outras pessoas que na garagem, tudo isso nesses carros. Teve um carro que foi atingido ali, pelo que a gente percebe, né? Que estava, ao que tudo indica, no estacionamento do supermercado. Olha aqui, ó. Então, tem muita informação para a gente ir atualizando, né? A situação é de momento, nós vamos fazer cobertura completa. O que temos de concreto até o momento são 4 vítimas, infelizmente, né? E ao que tudo indica, pelo menos uma fatal. Volto a repetir, não é uma informação que eu tirei da minha cachola. Informação repassada pelo Corpo de Bombeiros, pelos militares do Corpo de Bombeiros. Então vamos fazer o seguinte, a gente volta nessa cobertura. Pode ficar, sossega o seu dedinho nervoso aqui no Alterosa Alerta e vamos trazer todos os detalhes desta tragédia ainda hoje, mais informações, quem são as vítimas, né? Realmente o estado de saúde, tudo isso, né? Nós vamos trazer aqui de momento no Alterosa Alerta um acidente sem precedentes na história de Belo Horizonte. O avião cair no centro, assim, numa região quase que central, né? Foi na região nordeste, mas é pertíssimo do centro também, né? Vai ser 1 quilômetro do centro, 2 quilômetros, né? Porque já é no finalzinho da Cristiano Machado, sentido centro, né? Então, realmente, um acidente impressionante, meus amigos. Fique ligado, sossegue o seu... Segue acompanhando essa tragédia no bairro Silveira, a queda de uma aeronave em um prédio residencial. Cenas impressionantes de momento, né? Uma situação que está se desenrolando nesse minuto, nesse segundo, agora, né? É coisa de agora mesmo. Esse avião caiu no máximo a 40 minutos, né? Não deu nem 40 minutos que ele caiu. Ele estava, perdeu o controle, ele dá uma flanada nos ares, né? Foi desse jeito, flanando nos ares. Há informação que eles teriam avisado a torre, né, que estavam com problemas mecânicos. Não sabemos ainda o que aconteceu, que problema mecânico foi esse, né? Agora, com certeza, vai ter toda aquela investigação do CENIPA, toda aquela história que a gente sabe bem como funciona em acidentes aéreos, mas o certo é que ele bateu em cheio nesse prédio, em cheio. Uma cena impressionante, meus amigos, no último andar desse prédio. Então, você do estado inteiro, Minas Gerais inteira, sintonizado na Alterosa Alerta, Zona da Mata, sul de Minas. Alô, alô, Triângulo TV Vitoriosa. Um acidente terrível, uma tragédia de momento, uma tragédia aérea, um acidente aéreo no bairro Silveira. Para o pessoal que não é de BH, volto a repetir, é uma área totalmente ocupada, né, com uma densidade populacional gigantesca. Um dos centros comerciais mais movimentados de Belo Horizonte, porque essa rua é paralela à Avenida Cristiano Machado. A Cristiano Machado subindo para o centro de Belo Horizonte, próximo ao viaduto da Lagoinha. Do outro lado da avenida, bairro Cidade Nova. Desse lado, onde o acidente aconteceu, bairro Silveira. Essa rua, volto a dizer, paralela a Cristiano Machado. Tem aí, ó, um supermercado, você está vendo aí, tem padaria, tem uma farmácia, de uma rede de farmácias gigante, tem fast food, tudo isso da Cristiano Machado para trás. Então, né, qualquer lugar que o avião caísse ali seria... Ó, são imagens ao vivo já de momento, ali, ó. Imagens do SAMU prestando socorro a uma das vítimas. Os militares do Corpo de Bombeiros também prestando socorro a uma das vítimas. Não sabemos se são ocupantes da aeronave, provavelmente sim. Olha, imagens impressionantes do local ao vivo, hein? Olha,
o socorro, olha o desespero dos técnicos do SAMU. A área toda isolada pela Polícia Militar, os militares do 16º Batalhão fazendo isolamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, volto a repetir, são informações repassadas pela corporação, pelo menos 4 vítimas até o momento, né? A informação inicial dos bombeiros é que aparentemente uma vítima fatal, que seria o piloto, estaria preso às ferragens, e outras 3 em estado grave, que seriam os passageiros. Então, esse socorro que a gente acompanhou agora, esse flagrante exclusivo, ao vivo, né, das vítimas sendo socorridas para as ambulâncias do SAMU, provavelmente são vítimas, deve ser ocupantes da aeronave, a princípio, né? Porque a informação inicial do Corpo de Bombeiros é que todas as vítimas seriam ocupantes da aeronave. Aqui, ó. Olha aqui, ó, informação que chega agora do Corpo de Bombeiros, informação que chega agora. Até o momento foram localizadas 4 vítimas. Ainda pode haver uma 5ª vítima debaixo das ferragens, porém não confirmada essa situação. Ou seja, o Corpo de Bombeiros volta a reafirmar aquilo. São 4 vítimas, né, confirmadas até o momento. O piloto teria ficado preso às ferragens. O estado de saúde ainda não foi informado. A gente viu que elas foram socorridas, né? Aquelas, pelo menos 2 vítimas, nós vimos aqui sendo socorridas. Então, se estão sendo socorridas é porque estão com vida, né? Graças a Deus, né? Então, são todas informações de momento, né, gente? São informações que a gente vai atualizando a todo segundo, a todo instante aqui no Alterosa Alerta. Esse acidente sem precedentes em Belo Horizonte, né, com algo assim, né, caindo numa... Já tivemos acidentes perto, é verdade, do aeroporto Carlos Prates, que foi desativado, né? Eu já acompanhei diversos acidentes ali, mas não de cair num prédio, assim, não me lembro, assim, já teve caindo em casa e tal, mas é um acidente realmente impressionante esse no bairro Silveira. Eduardo Berigo já está com a gente, nós estamos já com a equipe no local, só fazendo os ajustes técnicos. Eduardo Berigo, você me ouve? Estamos ajustando a parte Te ouço, Renato. Eduarda, conta pra gente como é que tá o cenário aí, a Alterosa falando ao vivo da cena do acidente, essa tragédia, esse acidente aéreo no bairro Silveira. Como é que tá a situação de momento aí, Eduarda Berigo? Boa tarde. Boa tarde, Renato. A situação aqui tá um caos. Muitos moradores, comerciantes estão aqui no local para ver o que aconteceu. Um avião de 6 lugares, de pequeno porte, ele caiu e atingiu um prédio de 4 andares e caiu no estacionamento do prédio. Olha só, a situação está aqui, os militares estão acompanhando, SAMU já está aqui. Segundo informações apuradas, 4 ocupantes estavam na aeronave, uma vítima fatal, o piloto, que estava preso às ferragens, 3 vítimas em estado grave. Segundo informações apuradas, o piloto já havia avisado que o avião apresentava problemas e estava procurando um lugar para pouso de emergência. O modelo do avião é o Sertanejo Embraer 721C. Ele estava com validade de até janeiro do mês 4 de 2027. Então estava tudo certo a fiscalização, tudo dentro dos protocolos. A gente acompanha aí o SAMU levando uma das vítimas. A situação está bem complicada, Renato. As informações indicam que essa aeronave saiu do aeroporto da Pampulha, que fica a poucos quilômetros aqui do local do acidente. A gente vai continuar acompanhando aqui. Qualquer informação adicional, eu volto a te acionar, Renato. Beleza, Eduarda, o espaço está aberto, a prioridade é sua aqui no Alterosa Alerta, hein? A prioridade da informação ao vivo, a gente volta a recapitular então, essa aeronave saiu do aeroporto da Pampulha, a informação que nós temos, algo aconteceu, olha só, olha a mangueira ali né, a água sendo jogada ali, né, não é isso, a imagem ali, volta, aí, nós temos aqui, né, provavelmente aqui sendo jogada uma água aqui na aeronave, aqui ó. Gente,
O Corpo de Bombeiros acabou de jogar aqui um jato d'água aqui na aeronave, provavelmente aí, não sei se teve ali o início de incêndio, alguma coisa, mas eles estavam nesse minuto aqui jogando água na aeronave, certamente, né? Eles sabem o que estão fazendo, né? Os corpos, ali, aí ó, a água sendo jogada aqui, né? Nesse momento, então, os militares do Corpo de Bombeiros estão no trabalho ali de resgate, de tentar entender o que aconteceu e chegar ali, ter acesso aos destroços, porque há informação que pode ter uma vítima, né, debaixo disso tudo. Vocês viram aqui, são informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros. São 4 vítimas confirmadas, só que tinha 5 ocupantes. Então, até por isso, então, tá vendo? Tá dando uma diferença de 1. Pode ser essa situação, né? Porque a informação do Corpo de Bombeiros é essa, ó. Em princípio, aparentemente, somente o piloto em óbito. Ele ainda está inconsciente debaixo das ferragens, né? Então, por isso que eu falei aqui, informação que eu estou repassando aqui é do Corpo de Bombeiros. Outros 2 passageiros também estavam presos sobre a estrutura da aeronave e foram retirados com vida. Imagino que sejam aqueles passageiros que nós vimos, o socorro, vocês viram aqui comigo, né? Eles sendo socorridos pelos técnicos do SAMU, pelos militares do Corpo de Bombeiros. Então, tá esse impasse aí para saber se há mais uma vítima debaixo das ferragens, né? A informação de 5 ocupantes e temos confirmados aí 2 vítimas socorridas que a gente viu. O piloto, ao que parece, está em óbito, né? A gente também tem que aguardar essa confirmação oficial, mas informação que ele está inconsciente, preso às ferragens, né? Que tragédia, meus amigos. E a Eduarda Merigo trouxe essa informação que ele procurava um local para fazer um pouso de emergência, mas aí, como eu disse, é muito ocupado, não tem espaço vago aí. Né? Belo Horizonte tem isso, Belo Horizonte é uma cidade, né? Até por ser entre as montanhas, aqui é densamente ocupado, né? Você percebe que os bairros mais tradicionais, eles não têm espaço livre. Você vai num bairro Silveira, um bairro Cidade Nova, um Santo Antônio, um Sion, não tem espaço, é tudo ocupado por ocupações, né? É uma cidade apertada. Então, o motorista deve ter passado um sufoco terrível, o motorista, né? O piloto deve ter passado um sufoco terrível, meus amigos. Pensa o desespero desse piloto procurando um espaço para fazer um pouso de emergência, numa cidade que é toda ocupada, né? Que é densamente ocupada. Então, infelizmente, essa tragédia, meus amigos, volto a repetir, já tivemos acidentes aéreos, sim, em Belo Horizonte, no entorno do aeroporto Carlos Prates. Ali já tivemos vários, tanto que o aeroporto foi desativado, que era uma demanda antiga dos moradores da região, né? O Veiga Felipe, muita gente comentando, Renatão, parece uma pane seca, não vi combustível derramado no solo. Realmente é uma informação relevante, né? Realmente não parece ter tido ali um derramamento de combustível, pelo menos, né, nessas imagens iniciais. Tem aquela imagem que a gente mostrou no início do programa, realmente não parece ter combustível derramado, não. O Celi Santos, imagina o desespero desse piloto, Renatão? Verdade, viu? Olha, Luciano Salles falando, o piloto foi até um herói, Renatão, porque é uma área de muito movimento. Exatamente, é o que eu estou falando, é uma das áreas mais movimentadas da capital. É realmente ali uma área totalmente ocupada e muito movimentada mesmo. Então, realmente foi ali uma situação difícil que esse piloto passou, uma situação dificílima. Então, meus amigos, muitas pessoas já vai mandando sua opinião também, né? Nosso YouTube aqui, todo mundo participando, né? Realmente uma tragédia em Belo Horizonte. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Alterosa Alerta, principalmente no que diz respeito à situação das vítimas, né? O Corpo de Bombeiros está totalmente empenhado, é prioridade total, né, do Corpo de Bombeiros. Aqui, o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar realmente dos 5 ocupantes. Então, agora é achar o 5º ocupante, né? Pelas informações iniciais, que teriam sido avistadas 4 vítimas. Enfim, a gente vai atualizando essa situação, né? Daqui a pouco a gente volta nessa cobertura, meus amigos. Esse grave acidente ali na região do bairro Silveira. A informação que muitas pessoas, né, estão nos perguntando aqui no YouTube, que nós também estamos atentos, é se há vítimas no prédio. O Corpo de Bombeiros até o momento não confirma, tá? O Corpo de Bombeiros não confirma essas imagens, né? Não confirma essa situação de feridos no prédio. E um acidente... Ali, ó, olha onde o avião bateu.
foi no topo do prédio, né? Praticamente na cobertura do prédio, né? Atingiu em cheio esse apartamento. Não sabemos se tinha algum morador, né? Como é que estava a situação, porque foi em cheio. E aí ele cai justamente no muro que divide o estacionamento do supermercado com a garagem do prédio. Então, meus amigos, vamos chamar ao vivo Pedro Corsini, direto do cenário do acidente. Pedro Corsini, você me ouve? Como é que tá aí? Imagina uma movimentação intensa, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Fala com a gente, Pedro. Boa tarde. Exatamente, Renato. Ótima tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Alterosa Alerta. Quando eu cheguei há poucos minutos, pelo menos 2 ambulâncias do SAMU saíram aceleradamente aqui desta rua, no bairro Silveira, porque há possibilidade de feridos, né, dentro dessas ambulâncias sendo levadas para o resgate. Uma outra ambulância do SAMU também está ali, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e BH Trans. Um grande efetivo de segurança pública e resgate para socorrer as vítimas deste acidente. Nas imagens de Cal Laguna, a gente observa o tamanho do buraco, nesse outro ângulo agora, dessa entrada ao vivo, desse prédio, que foi ali a barreira onde esse avião bateu na manhã desta segunda-feira, dia 4 de abril. A gente vê que possivelmente era uma janela ali no lado direito. Se a gente for observar, a gente tem essas janelas nesse corredor central do prédio, o buraco muito grande. Tem uma pessoa ali em cima, acho que é um policial militar, salvo engano, que está apurando detalhes dentro do imóvel, né? Nós não sabemos ao certo se tinha pessoas dentro deste apartamento, tudo vai ser apurado, mas aparentemente, Renato, janelas fechadas é o que indica que não. Por enquanto não tem confirmação, mas no cenário visual, janelas fechadas indica que não haviam pessoas ali dentro. Claro que isso vai ser, de fato, esclarecido pelas apurações do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar, mas pelo menos 5 pessoas estavam dentro desta aeronave que saiu do aeroporto da Pampulha na manhã de hoje e passou aqui por altura desse bairro quando colidiu neste prédio. Não se sabe se houve uma falha mecânica, se houve uma falha humana, vai ser apurado pela CENIPA, pelo CENIPA, né, que é o Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos aqui no país, que vai apontar o que aconteceu. Lembrando que o CENIPA, ele apura para evitar que acidentes como o que acontece não volte a se repetir. Mas pelo menos 2 pessoas morreram, essa é a informação que a gente tem aqui no local. Se o Cal conseguir mostrar, aqui agora a rua completamente isolada, muitos curiosos, pessoas que estavam aqui nesse supermercado saíram às pressas quando ouviram este barulho, populares que moram aqui perto. De fato, uma segunda-feira assustadora para estes moradores, Renato, e agora um trabalho de perícia aqui onde o Bombeiro vai falar aqui ao vivo agora. Vamos lá, eu e o repórter cinematográfico Cal Laguna, o Corpo de Bombeiros vai dar entrevista coletiva ao vivo aqui, vamos chegar aqui. Estamos aqui ao vivo, informações com o Tenente Raul do Corpo de Bombeiros, atualizando esse acidente. Só um instante, Renato, que a gente está aqui se organizando porque o local está isolado e fomos orientados a ficar perto aqui da faixa de isolamento. Agora, Bombeiros, vamos ver o que ele vai contar aqui para a gente. Então, gente, nós fomos acionados para essa ocorrência, né, de uma aeronave que bateu na face dessa edificação, desse prédio, foi entre o 3º e o 4º andar, e houve uma colisão que aparentemente não abalou a estrutura do prédio. Então a gente tem uma situação das vítimas que estavam dentro dessa aeronave, que eram 5 pessoas, infelizmente tem 2 óbitos, 2 já desceram, foram transportadas aí pelo SAMU para atendimento médico. Essas vítimas estavam conscientes, porém com múltiplas fraturas. E no interior do prédio a gente está com uma preocupação que tem algumas vítimas idosas, são 3 apartamentos no andar, e essas pessoas estão com dificuldade de acessar porque a parte da frente, né, dessa aeronave está dentro do prédio, em frente à residência deles. Esses mortos, elas não conseguem sair, mas as pessoas estão conscientes, orientadas, que está lá dentro. Infelizmente, somente os 2 óbitos, piloto e copiloto. Então, olha, gente, a informação ao vivo é assim mesmo, né? A informação oficial que vocês confirmaram, ouviram o tenente confirmando. Mas foram retirados em segurança. Então, Renato, o tenente acaba de confirmar 2 mortes, o piloto e o copiloto, e os vizinhos do prédio não conseguem sair da residência. A coletiva de imprensa. Quando a aeronave bateu, a parte da frente ela entrou na estrutura da edificação e o que transporta o combustível são as asas.
as asas ficaram para baixo, caiu, não entraram na edificação, consequentemente tem um cheiro forte lá por conta do vazamento desse querosene de aviação. A aeronave, então, bateu, mas não há risco de explosão. E a caixa de escada, então foi numa fase que não atingiu diretamente o apartamento ou causando mais vítimas. A dificuldade dessas 3 famílias deixarem o apartamento, porque Não dá. a escada não veio abaixo, não tem elevador. Não tem condição de fazer nada agora. Direto do local da tragédia, a informação confirmada oficialmente pelo tenente Raul do Corpo de Bombeiros, 2 vítimas fatais. Agora, gente, nós temos aqui a imagem do momento do acidente, cedidas pela TV Globo, olha só, filmadas pelo Globocop, o Globocop pegou o momento exato do acidente, ó, a gente percebe o avião planando nos ares, voando, né, e aparentemente algo já tinha chamado a atenção aí, né? O avião estava ali voando, bem baixo, né? Olha só. Nesse momento, pensa o que estava passando o piloto, hein? Nossa, olha como ele vai perdendo altura, Meu Deus! Atingiu em cheio o edifício. Uma imagem impressionante, meus amigos. Imagem cedida pela TV Globo Minas, o momento exato do acidente. Olha como ele vai perdendo altura e cai em cheio no edifício. Então esse acidente vai ser realmente agora um mistério para as autoridades, né? As autoridades aí, o CENIPA, toda essa investigação que acontece, a caixa preta também do avião, tudo isso vai ser analisado para a gente poder tentar entender o que aconteceu. Ele parecia realmente já, pelo que a gente, sabendo de tudo agora, né, nesse momento certamente o piloto estava ali tentando um local para o pouso de emergência. Mas é um local, olha só como há construções, é um local totalmente ocupado, né, gente? Olha, reparando nos prédios atrás, olha como é que ele estava voando baixo. Meu Deus, encheu o apartamento. Graças a Deus, parece que não tinha ninguém no apartamento. Olha como é que ele vai planando, né? Parece que ele já estava realmente tentando um local para um pouso de emergência. Você reparando com os prédios, a gente vê que ele não está muito alto, né? Porque ele está na altura dos prédios, não está acima dos prédios, né? Dos prédios mais altos. E é uma região, o que ele ia fazer ali? Pousar na Cristiano Machado, que é totalmente movimentada, né? Poderia ser uma tragédia ainda maior. Então ele devia estar procurando um campo, algo assim. E infelizmente essa região não tem, né? E aí acaba perdendo o controle e atingindo em cheio este prédio no bairro Silveira. Nossos sentimentos aos familiares das 2 vítimas, né? O piloto e o copiloto. Só Deus para aliviar a dor das famílias, e a gente imagina a angústia que esses 2 passaram tentando solucionar um problema que ainda não sabemos qual foi, mas que aconteceu. Daqui a pouco a gente volta ao vivo para o local, todas as nossas equipes empenhadas na cobertura dessa tragédia. Então a imagem aí do momento do acidente, imagem terrível que mostra o momento exato do acidente. Agradecemos a TV Globo Minas, né, que cedeu as imagens desse registro do Globocop. Pelo visto, a gente entende que o piloto realmente, o que dá a entender é que ele realmente percebeu a pane, né? Tanto é que a informação que ele fez contato com a torre e ele ali certamente teve ali um momento para tentar resolver essa situação, tentar um pouso de emergência, mas é uma das áreas mais ocupadas de Belo Horizonte e, infelizmente, ele não teve escolhas, acabou perdendo o controle, né? Olha, nesse momento ele ainda tinha um certo controle, estava aí provavelmente pensando num plano de emergência, olhando todo o território ao redor. É uma imagem muito forte mesmo. É um flagrante impressionante. Essa imagem cedida à TV Globo, cedida pela Globo Minas. Então, meus amigos, a gente volta a falar. Nesse momento, até o Corpo de Bombeiros está aplicando a espuma sobre os fluidos, né, no local. Daqui a pouquinho a gente volta falando ao vivo, direto do epicentro dessa tragédia no bairro Silveira. Mais uma vez, nossos sentimentos, tá? De coração mesmo, aos familiares do piloto e do copiloto. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós voltamos a falar ao vivo do local do acidente no bairro Silveira. Vamos lá, informações de momento com o Pedro Corsini.
Pois é, Renato, aqui a Magda, ela passava no local quando viu esse avião caindo. Magda, você viu o que na hora do acidente? Então, como eu estava dentro da loja, eu não consegui ver o acidente porque eu tinha acabado de sair, escutei o barulho. E aí eu já pensei, nossa, deve ter caído uma coisa do prédio, porque eu só vi a fumaça subindo e aquela confusão, gente gritando. Aí eu pensei, nossa, caiu, sei lá, pensei que tinha caído a placa do prédio. Um acidente assim com o prédio. Aí depois a gente foi descer para ver, o avião já estava caído aí, a gente já viu que tinha gente já lá, aí o pessoal começou a fazer o atendimento, foi aquela correria, aquela loucura. Foi um desespero, imagino, para vocês aqui da rua. E para mim, assim, foi um livramento, porque eu ia descer para cá. Se eu não tivesse entrado na loja e eles me segurado um pouco, se tivesse só atendido e descido, eu ia ver o acidente mesmo, já tá aqui de baixo, que eu já estava descendo na rua. Até os bombeiros chegarem, como é que foi esse atendimento? Você conseguiu ver quem é que socorreu até a chegada da corporação? Eu vi que foi bem rápido, foi o corpo de bombeiro mesmo e chegou também polícia, foi descendo bem rápido. E assim, tinha um helicóptero também que estava fazendo cobertura, não sei se era do bombeiro ou se era de alguma emissora, mas tinha um helicóptero rodando e foi bem rápido, eu achei que foi muito rápido o socorro, muito rápido. Obrigado, viu, pela entrevista ao vivo. Pois é, Renata, esse helicóptero que ela citou, o helicóptero da TV Globo, o Globocop, que nos cedeu gentilmente as imagens deste acidente. A gente vê aí na tela, se puder colocar, quando esse avião parece que o piloto já vai sabendo, já vai sentindo, né, que a aeronave vai perdendo força e ele vai, então, procurando um lugar para tentar evitar, né, maiores tragédias. Mas, infelizmente, ele bateu nesse prédio, 2 pessoas morreram, o piloto e o copiloto. Eu volto com você, Renata.